Você já baixou 5 ou 6 aplicativos mesmo antes de começar a investir. Se você, igual a mim, já fez isso ou já pensou em fazer isso, muitas vezes já começou baixando os aplicativos sem mesmo começar a investir, esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou te mostrar qual a melhor ferramenta gratuita, qual o melhor aplicativo gratuito para você conseguir controlar os teus investimentos, tá? Lógico que a gente, quando começa a investir, é muito novo, né? Quer baixar muita coisa, quer testar todo tipo de ferramenta, mas muitas vezes acaba perdendo um tempo precioso que você poderia utilizar para poder estudar sobre investimento, mas eu não vou deixar você perder esse tempo. Então fica nesse vídeo comigo que eu vou te mostrar qual é essa melhor ferramenta, tá? E logo de cara, a gente vai entrar aqui no Investidor 10, tá? O Investidor 10 é uma ferramenta bacana, bem intuitiva. Ela aqui de cara você consegue baixar e consegue criar várias carteiras de investimento, ou seja, então se tu que tem uma carteira de investimento tua e tem uma carteira de investimento da tua esposa, ou teu esposo, ou do teu filho, você pode controlar essas carteiras de forma separada. Ou se você tem uma carteira de investimento que usa uma estratégia mais agressiva e uma outra estratégia e uma outra carteira com uma estratégia menos agressiva, mais conservadora, você pode controlar essas carteiras de forma separada, tá? Então isso é uma parada. Isso é uma opção bacana que o aplicativo fornece, então vocês podem controlar isso aí, tá? Então aqui de forma inicial ele já traz o valor que você tem aplicado, tá? Ele traz o valor se você vendesse as suas ações, todas elas, né? Então eu teria 62 mil reais aplicados, se eu vendesse as minhas ações eu teria um valor de 65 mil reais, tá? Ou seja, uma variação de quase 5% aqui de ganho que eu teria. E aí ele traz aqui já na tela inicial todo o desenvolvimento, né, e a evolução do teu patrimônio aí com o passar do tempo, tá? Então, se você olhar aqui, ó, a coluna verde, ele tem o valor, né, o valor que foi aplicado, já essa parte que está um pouco mais escurecida aqui, ele tem um patrimônio total e tem aqui o ganho de capital que a gente teve, tá? E aqui do lado ele traz, ó, todos os ativos de forma categorizada, né, por categoria. Então, quanto eu tenho de fundos imobiliários? 27%, em ações, 27%, e assim por diante, tá? Então, isso é um gráfico bacana para você poder entender como é que está o peso de cada categoria e, se for necessário, fazer um balanceamento, né? Aqui embaixo ele traz toda a parte das ações, né? Tudo isso bem estratificado, né? Os fundos imobiliários, os ETFs que eu tenho, traz os valores totais que eu tenho nessas categorias, traz o valor em percentual que eu tenho de cada item e traz também aqui a variação. Então, ou seja, em ações, se eu for pegar aqui o valor total, eu estou tendo um ganho de 11%. Né? Se eu for pegar aqui fundos imobiliários, teve uma variação positiva de 1%. E assim por diante. Tá? E aqui traz o percentual novamente. Se eu abrir essa caixinha aqui, ele vai trazer essas ações, né, de forma separada, né? Então cada uma das suas ações, suas quantidades, os seus preços que eu coloquei. E aqui uma coisa interessante, né? Conforme você consegue se aprofundar no estudo das ações, você começa a poder colocar pesos diferentes, ou seja, digamos que aqui de forma hipotética eu acredito que o Banco do Brasil é uma das melhores ações da minha carteira, então eu poderia colocar um peso 10, ou seja, a planilha, né, no caso o sistema iria recomendar que eu comprasse mais ações do Banco do Brasil em vez das ações da Taesa, né? Se eu colocasse que a Taesa tem um peso 5, por exemplo. Então você consegue, conforme você vai estudando sobre as ações ou sobre os ativos, colocar pesos diferentes. Para cada peso, o aplicativo vai te fornecer aí uma sugestão de compra ou venda, tá? E é bem interessante, né? Aqui tem outras opções, ó, caso você queira fazer um lançamento, né? Caso queira ver os fundamentos dessas ações, né? Se ela está barata ou se ela está cara, outras formas de você poder ver isso. E aqui embaixo você tem as outras coisas e tal. E aqui, se a gente for aqui na outra aba, você tem aqui todos os proventos, né, que são os recebimentos que essas ações ou fundos imobiliários acabam pagando para você no decorrer do período, né? Você tem isso em formato de tabela, tá? Mensal, né? E o somatório anual. E aqui embaixo, que eu gosto bastante, é a parte do gráfico, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, em 2019 eu ganhei R$110, tá? Lembrando que essa carteira de investimento é minha carteira pessoal, tá? Então ganhei R$110 em 2019, em 2020 R$1.100, em 2021 um pouquinho aí, quase R$990, em 2022 eu vendi as minhas ações, ganhei R$150, em 2023 R$1.500 e esse ano a gente já acumulou aí o ganho de R$292, tá? E aqui ele pode trazer também de forma trimestral, de forma mensal, então é bem bacana aqui a distribuição, né, e a visualização.
Aqui embaixo ele traz por ação, né? Então traz a quantidade de ações que a gente tem, o que é que foi juros sobre capital próprio, sobre dividendos. Então é muito bacana, tem a data do pagamento que esses pagamentos aconteceram, tem o valor e assim por diante. Se a gente for aqui em gráficos, a gente tem outras opções de gráfico, né? Tem aquele mesmo gráfico de evolução do patrimônio, né? E aqui lembrando que ele traz aqui um período bem abrangente, tá? Desde o início, 5 anos, 10 anos. Traz também uma configuração se você quiser ver por ações, né? Ou somente ações. Se quiser ver estoques, né? Que são as ações americanas. Fundos imobiliários, né? Que tem uma recorrência bacana aqui de pagamentos. E aí você tem aqui um gráfico que ele traz aí e vai te dar a rentabilidade, né, comparada com alguns índices. Então você pode comparar com o Ibov, pode comparar com outros índices da sua carteira, tá? Que é interessante. E aqui, se a gente comparar aqui a minha carteira nos últimos 12 meses, a gente vê que a minha rentabilidade ela foi de 15%, enquanto o CDI foi 12% e o IPCA foi 4,6%, tá? Que é interessante também para a gente poder visualizar. E aqui traz a rentabilidade acumulada e aqui traz outros gráficos, ó, traz aquele mesmo gráfico de divisão por tipo de ativo, né, e as suas composições. Traz aqui uma composição bacana, né, um gráfico de pizza para os ativos, né, qual o peso de cada ativo, né? Então a gente tem muita coisa concentrada aqui, quase 11% em renda fixa, né? Tá aqui tem um outro fundo também de renda fixa, que é 11%, e assim por diante. Você tem aqui uma separação, que um outro gráfico que me traz que eu tenho hoje 77%, né, quase 78% em ativos nacionais, tenho aí 22% em ativos no exterior. E aqui, se a gente for avançando, né, aqui é interessante, né? Ele pode também, se você quiser também trabalhar com um sistema de metas, né? Por exemplo, eu cadastrei que eu queria ter, tinha um objetivo de que eu custar 100 mil reais, os meus primeiros 100 mil reais investidos. Então, ele faz uma conta aqui, ele fala que eu estou já 65% da minha meta, né, de 100 mil reais, e faz aqui uma conta para o mês que eu vou conquistar esses 100 mil reais. Ele faz uma estimativa que eu vou conquistar esses 100 mil reais no mês de agosto de 2024, né, deste ano. E aí você pode estabelecer diversas metas, tá? Metas em valor em ações, em fundos imobiliários, em ETFs, em criptomoedas. Você pode cadastrar as metas e bastante metas aqui. Falando da parte de análise, né, é a parte paga, tá, da ferramenta, então eu não chego a usar, mas é bem interessante para quem paga, né? A parte de lançamentos, né, é onde geralmente eu faço os lançamentos, tá? E aqui você tem duas opções, você tem a opção de conectar na B3, tá? Quando você começa a investir, você tem acesso a uma plataforma na B3. Essa plataforma você vai ter todas as suas compras lá, recebimentos de ativos. E quando você conecta o investidor 10 na plataforma B3, que é bem simples de fazer, ele começa a capturar todas as compras e todos os recebimentos de dividendos que você tem no teu CPF e traz suas informações de forma automática para cá. Então você não precisa fazer a digitação disso aí. Qual é a atenção que você tem que ter, né? Essa integração ela demora geralmente de 1 a 2 dias para acontecer. Então não estranhe você fazer a compra e não aparecer de forma imediata, tá? O que é que eu geralmente faço? Eu geralmente faço o cadastro manual, tá? Por que eu faço manual, né? Assim, geralmente eu faço as minhas compras, no máximo 2 compras no mês de ações. Eu não fico comprando e vendendo direto, tá? Geralmente eu compro, né, para poder ter uma rentabilidade bacana e espero por longo prazo. Então, geralmente não demanda tanto trabalho assim para mim. E eu prefiro realmente fazer o lançamento manual, tá? Então, se vocês olharem aqui, eu fiz o lançamento, né? Então é bem simples, né? Quando você clica aqui em incluir lançamento, caso vocês queiram fazer de forma manual, você escolhe a categoria, coloca o código do ativo, coloca a data que você comprou, a quantidade e o preço e se você teve alguma taxa, alguma coisa que onerou a compra, tá? Venda, a mesma coisa. Caso você prefira vender, segue o mesmo padrão. Já na integração que eu comentei agora, também é bem simples, né? Então basta se conectar e vai abrir aqui um pop-up que você vai colocar o login e a senha da tua conta, do teu acesso na B3 e ele vai se conectar, tá? E aqui outras funcionalidades Pro, né? Mas que não vem o caso nesse momento, tá? A gente pode muito bem utilizar a ferramenta de forma gratuita, que ela vai te fornecer bastante informação, tá? Muito mais do que suficiente para você controlar os teus custos e os teus investimentos. Já se falando da outra ferramenta, que é o Status Invest, que é uma ferramenta muito bacana também, que eu gosto muito, as duas, lembrando que as duas eu já utilizo há mais de um ano, tá? O Status Invest ele tem bastante informação, né? Talvez até pouco mais do que o Investidor 10,
Mas lembrando, você tem que entender que não é porque tem mais informação que seja o melhor para o teu perfil, você tem que analisar. Se você está começando agora, muitas dessas informações que tem aqui talvez vão te atrapalhar, mas se você já investe há algum tempo, talvez essas informações possam ser de grande valia na hora de você tomar suas decisões de investimento. Cabe você, né, entender qual é o momento que você está e escolher a melhor ferramenta, tá? Por isso que eu estou mostrando nesse vídeo, de forma prática, para que você entenda o que é melhor para a tua realidade, tá? Então, voltando aqui para o Status Invest, vamos clicar aqui em Dashboard, ele já vai trazer aqui algumas informações para a gente, certo? E nessas informações iniciais aqui, ó, ele traz a rentabilidade do período, ele traz aquele gráfico de pizza que eu mostrei para vocês, que traz aqui a divisão, né, e o percentual de cada peso de ativo que a gente tem. Traz um calendário que é muito bacana, né, um calendário de dividendos, calendário de emissão de relatórios. Esses relatórios são interessantes porque você começa a tentar acompanhar toda a gestão daquela empresa, e aquela empresa geralmente ela emite relatórios. Então é importante você se manter de alguma forma lendo esses relatórios de forma periódica, não todo relatório que talvez você não vá conseguir, né? Caso você consiga, seria ótimo, mas pelo menos a cada 2 ou 3 meses você lê o relatório de resultados dessa empresa para você entender se o seu investimento realmente está fazendo sentido, se realmente você confia, se você confia o teu dinheiro para aquela empresa, tá? Para aquele investimento. E aí ele traz aqui todo o gráfico de patrimônio, né? Como é que se comportou o histórico de patrimônio. Então ele também traz aqui um período bem abrangente, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, 2019, né, até agora. E aqui tem outras informações aqui embaixo, ó, como a composição da carteira, né, também é bem similar ao investidor 10, né, com algumas diferenças, né. Ele traz aqui a variação total, o preço total, a quantidade de ações, o valor em dinheiro dessas ações, traz a variação total de novo, traz aqui o percentual de ações que eu tenho, no caso do Banco do Brasil aqui, 21% da minha carteira de ações está no Banco do Brasil, né? Então é um percentual bem alto, né? Provavelmente nos próximos meses eu vou rebalancear, tá? De alguma forma, ou seja, 5% da minha carteira está em Banco do Brasil, que quando você fala na carteira talvez seja um cenário confortável, né? Talvez não possa passar disso aqui, mas isso vai fazer sentido de acordo com a tua estratégia de investimento, certo? E aqui você tem fundos imobiliários, ó, que segue a mesma sequência, né? Isso aqui é importante você. E aí um detalhe, né? Digamos que você esteja começando agora e você não tem investimentos ainda. Nada impede de você cadastrar aqui de forma fictícia os ativos, né, como se fossem compras que você tenha feito. E aí para você poder ver qual a ferramenta que melhor se adequa para você, tá certo? E aqui você tem aqui embaixo um gráfico, né, que traz aí mês a mês as compras que foram acontecendo, certo? Se a gente for passear aqui pelas outras funcionalidades, tem um que é bem interessante aqui, que é o gráfico de proventos, né? Então ele traz aqui toda a parte de recebimento que eu tive, ó, de dividendos, né? Durante os meses, ó. É um gráfico bem bacana, que mostra bacana. Nesse período aqui, lembrando que eu vendi as minhas ações para poder investir na abertura de uma loja física, tá? Provavelmente nos próximos meses eu vou trazer aqui muito mais conteúdo falando sobre negócios e você já sabe o que é que você tem que fazer para acompanhar esses vídeos, né? Não precisa eu te falar. E aqui ele traz aqui de forma completa, traz por categoria, né? Caso você queira ver por categoria, só as ações, né? Deixa eu colocar aqui só os fundos imobiliários, vai ficar interessante para a gente poder ver. Vocês vão ver que é uma crescente, né, de fundos imobiliários, né? Então tem investido bastante em fundos imobiliários, é uma categoria que eu gosto muito de investir. E aqui tem toda uma divisão por ativo, né? Traz várias informações, tá? Informações muitas vezes, como eu falei para vocês, né? Se você for um usuário mais avançado, um usuário que já tem um bom tempo de mercado, você vai utilizar bem as informações. Mas se você estiver começando agora, talvez não faça sentido você se apegar a muita informação. Talvez faça sentido você se apegar a estudar um pouco mais sobre investimento, sobre ações, sobre renda fixa, né? Que é uma excelente e bem segura categoria de investimento, caso você queira estudar sobre, tá? Traz o calendário aqui de recebimento de dividendos também, tá? É bem bacana a ferramenta. E aqui do lado, ó, você tem outras caixas que tem outras opções, tá? Então são opções bacanas também. Deixa eu colocar aqui para a gente ver como é que funciona a parte de integração. Ó, aqui no aplicativo vocês podem também fazer daquela forma que eu falei, né? De forma manual. Eu geralmente faço de forma manual. E vocês têm aqui uma forma de fazer as integrações, tá? O aplicativo também conta com a parte de integrações. Eu não sei se no período que vocês vão estar vendo esse vídeo,
se ele tem a integração para a B3 ou se é gratuita ainda. Há um tempo atrás era gratuita, tá? Vocês podem checar, né? Vai depender do período que vocês estão olhando aí. Mas vocês podem também preencher numa planilha Excel, caso vocês tenham os investimentos na planilha Excel, e subir isso em forma de planilha, tá? Então ele já vai pegar esses dados todos aqui. Ou vocês podem colocar de forma manual. Eu geralmente coloco de forma manual, tá? Isso não onera tanto meu tempo assim, até porque eu tenho um grande volume de valores que eu compro todos os meses, mas são 2 a 3 ações, né? Então isso não onera tanto meu tempo assim. E aqui ele mostra todo o histórico de compra, né? Aqui eu fiz importação, ó, de Excel, né? Aqui eu fiz a parte manual, então é bem interessante isso aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar outra coisa para vocês aqui de forma mais interessante. Ele também tem outras funções, como você poder comparar 2 ações, né? Ver qual é o melhor daquelas ações é melhor para o teu perfil. Tá? Essa aqui é a função básica, tá? Das 2 ferramentas. E agora eu vou te falar qual seria melhor na minha opinião. Tá? Hoje eu utilizo as 2 ferramentas. Né? Eu utilizo bastante o Status Invest, gosto bastante da visualização. Como eu falei para vocês, ele tem mais informações. Eu gosto das informações e utilizo quase que todas as informações. Mas eu deixo geralmente o Investidor 10 como contingência, por caso aconteça alguma coisa. Como são aplicativos gratuitos, em algum momento o cara lá, dono da empresa, pode dizer assim, ó, agora vai ser tudo pago. E aí, como é que eu faço? Né? Então, sempre tento deixar um plano B, que no caso é o Investidor 10, para caso um dos aplicativos chegue a estar fora do ar, ou esteja com algum problema, com algum erro, eu não perca as minhas informações. Mas o que eu faço geralmente também? Pelo menos uma vez ao mês eu baixo a planilha lá de todas as minhas ações que eu tenho, né, desses 2 locais, do Status Invest ou do Investidor 10, e deixo guardado. Se acontecer algum problema, alguma coisa, eu tenho isso guardado no meu computador. Tá? E isso, para mim, é segurança também. Lógico que se alguma coisa acontecesse, eu poderia pegar, né, esses valores que eu tenho em ações lá da minha corretora. Geralmente a corretora que vocês vão investir, ela geralmente tem alguns gráficos até um pouco mais simples, mas são gráficos que podem te ajudar. Então talvez você nem precise utilizar os aplicativos do Investidor 10 ou do Status Invest nesse momento, porque a corretora e os gráficos que a corretora vai ter na plataforma dela, talvez sejam suficientes para você. E falando sobre aplicativos, né, o Investidor 10 e o Status Invest, acredito que somente o Status Invest, nesse dia que eu estou gravando esse vídeo, ele tem um aplicativo. Tá? O aplicativo foi publicado agora recente, é bem inicial, mas tem bastante informação. Eu geralmente acesso pela web, tá? Acesso pelo computador, mas para quem gosta, quem quer acessar pelo aplicativo, o Status Invest tem a versão de mobile, né? A versão do aplicativo. Já o Investidor 10, acredito que daqui a pouco eles devem estar lançando aí, mas não vai fugir tanto assim. Qual é a diferença da web para o mobile? Né? Geralmente o mobile tem um pouco menos informações, até porque a plataforma ela não permite que você coloque tantas informações assim, porque fica difícil de visualizar. Tá? Então, se eu puder aconselhar vocês, se eu estivesse começando a investir, talvez eu começasse a investir e utilizar somente os dados que a corretora veio me fornecer. Conforme eu fosse estudando e me aprofundando um pouco mais em ações, provavelmente eu iria começar a controlar minha carteira de investimento pelo Investidor 10, até pela facilidade do uso e tal, e pelos dados serem mais concentrados ali e as informações serem de forma mais simples, né, e objetivas. E já, se eu tivesse de forma mais avançada, eu também usaria o Status Invest, tá bom? Eu espero que vocês estudem bastante sobre investimento. Investimento é um negócio bacana para a gente poder investir. Muita coisa agora está mais democrática, a gente consegue investir com qualquer valor, com R$10, R$5, mas é importante você saber que aquele valor que você vai investir é fruto do teu suor e do teu trabalho. Então, é importante que você pare para ler. Não confie em dicas aqui que você vê no YouTube, porque você vai perder o teu dinheiro, tá? E isso é importante demais. Eu já vi muita gente perder dinheiro porque acredita ou se deixa levar por dicas da internet. Então, é importante você parar, dar atenção devida e estudar sobre aquilo que você vai aplicar o teu dinheiro, tá? Tão suado dinheiro. Tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e essa é a minha contribuição para você.